revolucionou toda a ciência, toda a tecnologia e vai continuar a revolucionar durante muitos anos. Bom, a tecnologia avança rapidamente. Em 55 sequencia-se a primeira proteína, em 58 aparece o primeiro circuito integrado, em 1970 aparece um algoritmo, portanto já uma relação entre a computação e a biologia, o algoritmo Needleman-Wunsch, que é um algoritmo de programação dinâmica, uma técnica que vocês vão aprender mais tarde em introdução, análise e síntese de algoritmos, não é? Esta é só na segunda cadeira de algoritmos. Em 74, desenvolveu-se o TCP, que é a base do protocolo que neste momento suporta toda a internet. Aparece a Microsoft e em 77 aparecem os primeiros métodos para sequenciar o DNA. Os primeiros métodos nos permitiam obter uma sequência de DNA. Em 80 foi publicada a primeira sequência de um gene e depois o resto é história. Em 82 é lançado uma máquina espetacular, que foi o primeiro computador que eu tive, que é o ZX Spectrum. Ele foi lançado com uma memória 16K, que na altura era bastante. Esta versão que tem aqui tem 48K. Okay? Estranhamente, a gente fazia muitos programas em 48K. Portanto, se vocês agora tentarem fazer um programa em 48K, eu vou passar isto, não me fiquem com isto, que isto tem um valor emocional. Mas, portanto, foi aí que eu aprendi a programar. Depois vim para o técnico e houve um salto enorme, não sei se foi para trás, foi para a frente, porque programávamos com cartões. Portanto, a gente entregava assim uma pilha de cartões, que era o nosso programa em Fortran, metia numa gavetinha e passadas 2 horas, acho que vocês também ainda devem ter usado, o João deve ter usado, passadas 2 horas íamos lá ver o resultado, que geralmente era um erro de compilação. Não é? A gente corrigia, metia outra vez, passadas 2 horas estavam mais uns erros de compilação. Às tantas da noite lá conseguimos tirar os erros de compilação e entrávamos nos erros de execução. Pronto, e, portanto, era um processo, corria bem, como vocês devem calcular. Ali à direita, onde agora é aquela loja de recuerdos, era onde estavam as perfuradoras, portanto, havia umas 20 perfuradoras, fazia-se fila para as perfuradoras para corrigir. E por acaso era para trazer cartões, mas eu depois mostro de outra altura, noutra cadeira. Os cartões tinham 80 colunas e cada cartão era uma linha de código. O programa era a pilha de cartões, e se vocês deixassem cair no chão, que às vezes acontecia, tinham de fazer sorte à mão, não é? Porque fazer sorte à mão do programa e pôr aquilo para a ordem certa. Portanto, eu ainda não percebi, passo a andar do Spectrum para a máquina, acho que era uma da Digital que estava aqui, programava com cartões, foi um passo para a frente ou para trás, mas foi aí, e depois passados 1 ou 2 anos apareceram os terminais que já nos davam acesso direto ao computador. Bom, eu agora não vou aqui a todos estes passos. Em 88, uma instituição americana, National Research Council, aprovou um projeto para sequenciar o genoma humano. Este projeto foi iniciado mais ou menos em 1990, the Human Genome Project. Okay? E terminou cerca de 12 anos mais tarde com a sequenciação do genoma humano. No entretanto, houve uma série de desenvolvimentos muito rápidos na área da computação. Apareceu o World Wide Web no CERN em 91. O Linus Torvalds também começou sozinho, que deu origem ao Linux. A Affymetrix, que é a empresa que faz estes DNA Arrays, foi criada em 91. Isto aqui também vos passo para verem o que é que eu já falo a seguir, o que é um DNA Array. Em 96 foi sequenciado o primeiro genoma eucariota. Eucariotas são os organismos mais complexos, que são muito parecidos connosco, no sentido em que as células são muito parecidas com as nossas, têm um núcleo, portanto, os outros organismos não têm, os eucariotas têm um núcleo. Este organismo que eu disse que é muito parecido connosco é a levedura da cerveja, que é um organismo unicelular e tal. Ele, de facto, é praticamente igual a nós. Os mecanismos moleculares são todos parecidos connosco, portanto, nós somos basicamente células de levedura que decidiram viver juntas, muitas, não é? Portanto, esta é uma visão assim um bocadinho surpreendente do ser humano, mas há... Estás a dizer que o ser humano é uma coleção de células de cerveja? De células muito parecidas com as da cerveja. Portanto, há cerca de 900 milhões de anos, mais ou menos, as células deixaram de andar sozinhas, começaram-se a juntar e, portanto, foi o princípio dos organismos multicelulares, dos quais há muitas coisas, inclusive há muitos mecanismos que acontecem em células humanas que são estudadas em células da levedura da cerveja. Por exemplo, a deterioração das células do cérebro que levam a Alzheimer é um fenómeno bioquímico que tem um paralelo exato nas células da cerveja. Portanto, quando vocês começarem a sentir falta de memória daqui a uns 40 anos, pensem que as células de cerveja têm o mesmo problema. A falta de memória pode ser causada por terem ingerido muita cerveja, mas isso é outra história. Bom,
Em 98, pá, um senhor chamado Craig Venter criou uma empresa chamada Celera para competir com o projeto grande do genoma humano, e em 2001 é publicada a primeira versão do genoma humano. A primeira versão do genoma humano, o genoma humano tem 3 mil milhões de bases. Portanto, cada uma das nossas células tem uma cópia do genoma, são 3 mil milhões de bases. Portanto, se pensar em termos de computadores, são 3 gigabytes. A base só tem 4 valores possíveis, mas se pensar em guarda num byte, tem 3 gigabytes. Cada genoma humano. E foi publicada a um custo de 3 mil milhões de dólares. Portanto, basicamente foi $1 por cada base. Foi o custo da sequenciação. Isto é importante, já vão ver como é que isto evolui. E depois desataram-se a publicar uma série de outros genomas. Neste momento estão publicados os genomas de 183 eucariotas, milhares de bactérias que são mais pequenas, e a arqueia, que é uns organismos mais simples. Portanto, os eucariotas, como eu disse, incluem a levedura da cerveja e os seres humanos. Portanto, são os nossos vizinhos, os nossos vizinhos mais próximos nesta história. Vocês estão a perguntar, mas o que é que esta história toda tem a ver com a informática? O professor deve-se ter enganado nesta aula. Tem muito a ver com a informática, porque a partir do momento em que o genoma é sequenciado, isto é informática. Isto é posto numa base de dados, é posto num computador, e agora é a responsabilidade dos informáticos, obviamente falando com os clientes, neste caso são os biólogos, os médicos, os cientistas, saber o que fazer. Mas a grande responsabilidade pela gestão de todos estes dados é dos informáticos. Eu já vos explico um bocadinho melhor como. Neste momento existem uma série de tecnologias para sequenciar. As mais modernas são estas aqui de baixo, a Solid e a Illumina, que geram basicamente 2 ou 3 gigabytes por cada orgânico. Portanto, cada vez que uma coisa destas corre, dura um dia ou dois, gera 2 gigabytes de dados genéticos que são guardados em bases de dados e que dão a explosão, que já vamos falar a seguir. É claro que a sequenciação, na altura, pensava-se ia ser bestial quando a gente conhecesse o genoma humano. De facto, o genoma humano não é mais do que 3 mil milhões de caracteres. É interessante pensarem que se isto fosse escrito em livros, eram aí 3 mil livros, ou seja, cerca de 300 metros. Portanto, uma estante com 300 metros de comprimento, se a gente escrevesse A, C, T, G para cada um destes. E neste momento há milhares de genomas sequenciados. Portanto, cada um deles são 3 mil livros que fossem escritos por extenso. Cada uma destas coisas gera basicamente, em cada vez que corre, gera 3 mil livros de dados que têm de ser guardados. O que eu vou fazer agora é explicar-vos o que é que a informática tem a ver com isto. Até agora contei-vos um bocadinho a história. O Human Genome, portanto, em 2001 foi publicado o primeiro rascunho do genoma humano. Houve 2 abordagens. Uma abordagem que foi aquela que durou 12 anos e 3 mil milhões de dólares. Basicamente, consistiu em um sistema essencialmente biológico, onde no fim se montavam grandes blocos que tinham sido obtidos por métodos biológicos. O Craig Venter, com a Celera Genomics, diz, o que é melhor é usar os computadores dos gajos dos algoritmos. Usou uma coisa que se chama shotgun sequencing, que é parte do DNA todo aos bocadinhos, e depois montam um puzzle enorme, e a partir do puzzle enorme obtém cá em baixo a sequência do genoma humano. Okay? Portanto, ele conseguiu fazer isto, na altura, por uma pechincha, por 300 milhões de dólares, portanto, 10 vezes mais barato do que o genoma humano, e conseguiu fazendo isto montando uma bateria de computadores lá em Boston, e resolvendo aquele puzzle colossal, que é o genoma cortado em bocadinhos pequeninos, com poucas centenas de bases de comprimento, depois montando o puzzle enorme, que é como é que isto tudo encaixa. Estão a ver? Claro que depois, a interpretar isto é outra história. É o desafio das próximas décadas. Percebemos como é que isto tudo joga. De facto, a nossa ambição é muito maior. A nossa ambição é não só perceber o genoma, mas perceber o DNA, perceber como é que isto se traduz em células, como é que se traduz em agregados de células, no fim como é que se traduz em sistemas, como é que se traduz em organismos. Portanto, o objetivo final disto é modelar e compreender sistemas biológicos complexos, e o sistema biológico mais complexo que há é o ser humano. Não é? Pelo menos a gente gosta de pensar assim. De facto, não é verdade. O arroz é muito mais complexo porque o genoma do arroz é 10 vezes maior que o do ser humano. Mas a gente gosta de pensar que nós estamos mais ou menos no cimo da coisa e, portanto, que se a gente perceber o ser humano e não perceber o arroz, já ficamos razoavelmente satisfeitos. Este desafio é enorme. Nós temos de ir desde as bases do DNA até ao nível superior da percepção de sistemas, passando por uma série de coisas, que é a percepção dos mecanismos moleculares, das redes que eu vos vou falar um bocadinho, se tiver tempo, e de uma série de outras complexidades que aparecem num sistema destes. E para isso vou-vos aqui dar alguns detalhes disto. Portanto, isto é uma célula das quais nós temos milhares de milhões e milhares de milhões no nosso corpo.
é uma coisa destas que é parecida com a levedura da cerveja, não é? Como eu vos expliquei, nós não somos mais do que uns milhares de milhões destas células que fizeram duas coisas. A primeira é juntaram-se numa comunidade, não é? Que é mais quentinho, mais seguro. E depois aprenderam um truque que a levedura da cerveja não conhece, que é diferenciam. As nossas células não são todas iguais. As células do cérebro não são iguais às células do fígado, certo? Mas esta diferenciação é um truque, que é um truque conseguido para dizer de quais genes é que estão ativos em cada célula. Já explico um bocadinho como é que isto funciona, mas é um truque básico e que depois dá, de facto, a complexidade para os organismos multicelulares. A célula em si é um organismo extremamente complexo. Se esta história, para uma célula típica, se esta história tivesse 2 km de diâmetro, okay, os átomos seriam do tamanho de bolas de bilhar. Okay? Portanto, a célula, obviamente, tem muita água lá dentro, mas, portanto, uma coisa que tenha, imagina uma esfera de 2 km de diâmetro, os átomos têm a dimensão de uma bola de bilhar, e, portanto, as moléculas passam assim umas coisas, assim, 1 metro de diâmetro, 2 metros de diâmetro, depende um bocadinho das células, não é? E tudo isto joga e trabalha como uma máquina enorme. É esta máquina que se está a tentar perceber, é através da percepção desta máquina que a gente está de um dia a modelar sistemas extremamente complexos. Portanto, muitos dos desafios que atacámos até agora na ciência são pequenos comparados com este desafio. E para eu vos mostrar um bocadinho disto, tenho de vos dar as bases. Quem é que daqui teve alguma biologia no secundário? Muitos. Então conhecem esta história, não é? Portanto, sabem que o DNA é primeiro transcrito para uma coisa que se chama RNA mensageiro e que é depois traduzido para as proteínas, que são as máquinas dos seres vivos, não é? Esta tradução é controlada através de mecanismos de regulação. Não vamos lá. Esta tradução é feita através de uma coisa que se chama o código genético, ok? O código genético basicamente diz como é que cada 3 bases do DNA são traduzidas para um dado aminoácido e os aminoácidos depois, para as cadeias de aminoácidos, são as proteínas e as proteínas são as máquinas que fazem trabalhar as células e os seres vivos. Okay? Portanto, esta é a descrição do processo. Aquilo que está ali à direita é um desenho de aquela não é pequena, é de tamanho médio, proteína que... A malta que está a dormir deve-me estar a ouvir, não é? Agradeço que acordem os colegas de lá que estão a dormir. Tiveram uma noite difícil, pá. E depois faço umas perguntas para o meio. Então, deixa eu ver se acorda alguém. Eu escolhi aqui 2 ou 3 segmentos de vídeos. Temos som aqui ou não? Espera aí. Deixa-me ir ao outro. Membrane called the nuclear envelope. Isto é Let's parte enter do the processo. nucleus through a pore. The nucleus houses the genetic material of the cell, DNA, which carries the blueprints for making the cell's proteins. Almost 2 meters of DNA is crammed inside the nucleus. How does it all fit? The DNA is wrapped around proteins like thread wrapped around spools. Look, this section of the DNA has unwound, and a different protein has attached to the DNA. DNA is being used as a template to make mRNA. mRNA molecules travel from the nucleus to the cytoplasm, carrying the instructions for making specific proteins. In the cytoplasm, a ribosome clamps onto a strand of mRNA. The ribosome ratchets along the mRNA, building a new protein. Some proteins stay in the cytoplasm. Others, like this one,
are processed in special compartments within the cell. Ok, portanto, este é um dos processos que existem muitos vídeos e muitas animações disto. Tudo isto são animações, não são imagens reais. Vocês estão a ver aqui a animação de uma proteína para transporte. Okay? Eu duvido que ela seja exatamente assim, mas o mecanismo funciona assim. Ela, através dos túbulos, carrega vesículas. Membrane-bound organelles, like mitochondria, are loosely trapped by the cytoskeleton. Mitochondria change shape continuously. Os mitocôndrias são a fonte de energia das células. By their interaction with microtubules. All the microtubules originate from the centrosome, a discrete fibrous structure containing two orthogonal centrioles and located near the cell nucleus. Pores in the nuclear envelope Isto é o RNA a allow the sair, import of particles o containing RNA mRNA mensageiro. and proteins into the cytosol. Here, free ribosomes translate the mRNA molecules into proteins. Some of these proteins will reside in the cytosol. Others will associate with specialized cytosolic proteins and be imported into mitochondria or other organelles. The synthesis of cell-secreted and integral membrane proteins is initiated by free ribosomes, which then dock to protein translocators at the surface of the endoplasmic reticulum. Nascent proteins pass through an aqueous pore in the translocator. Cell-secreted proteins accumulate in the lumen of the endoplasmic reticulum, while integral membrane proteins become embedded in the endoplasmic reticulum membrane. Portanto, porque é que eu pus isto aqui? Para vocês terem uma ideia que, por exemplo, em cada milissegundo, portanto, sempre que há um pensamento nosso, esse pensamento traduz-se através de impulsos elétricos entre células do cérebro. Esses impulsos elétricos são criados através da libertação de certos produtos químicos de uma célula do cérebro para outra. Portanto, sempre que num milissegundo milhões das células cerebrais libertam esses produtos químicos, é porque uma daquelas proteínas de transporte pegou numa daquelas bolas, não é, com os produtos químicos, o trouxe do sítio onde ela é feita, trouxe cá para trás e uma dessas coisas, muitas de facto, são libertadas. Portanto, a escala disto é difícil de imaginar. Não é? Portanto, milhões de células cerebrais a funcionar ao mesmo tempo, em cada milissegundo libertam milhares de coisas destas, cada uma daquelas, porque uma proteína de transporte foi buscar lá um bocado dentro da célula, trouxe cá para fora. Eu pessoalmente considero isto quase impossível. Portanto, a escala disto, e a única razão porque é possível é por causa da miniaturização destas máquinas. Não é? São estes sistemas que nós estamos a tentar perceber. Portanto, os algoritmos que nós desenvolvemos e que aprendemos, muitos dos quais vocês vão aprender em MTP, têm como objetivo justamente depois permitir estudar estes sistemas. Não é? E há muitos exemplos. Eu vou-vos só dar 2 ou 3 exemplos para perceberem como é que a informática ataca isto, mas de facto, praticamente todos os desafios são de informática. São desafios de modelação, de percepção, de detecção de estruturas, de modelação de sistemas. Okay? Por exemplo, eu vou-vos passar muito rapidamente alguns desafios simples. Por exemplo, um dos problemas maiores é detectar no DNA quais são as zonas importantes. Umas zonas tipicamente importantes são zonas repetidas. Zonas repetidas significam sítios onde determinadas proteínas se ligam para dar início à transcrição e, por exemplo, aqui veem que aquela zona está repetida. Portanto, este é um problema puramente informático. No momento em que eu tenho a sequência, tenho de descobrir aquelas repetições, digamos, as repetições mais comuns. Claro que eu aqui estou-vos só a mostrar um bocadinho, não se esqueçam que nós temos um genoma de 3 GB. Não é? Tem de ser métodos extremamente rápidos para detectar isto. Neste caso não é assim tão complicado. Depois há alguns detalhes, geralmente não é exatamente igual, são apenas parecidos, há algumas variações. E depois há uma série de... Portanto, este problema que é a detecção de motivos em DNA é um problema extremamente importante para o qual se desenvolveram centenas de algoritmos, como os que vocês vão aprender nas cadeiras de algoritmia de MTP.
Eu já expliquei que as células distinguem-se umas das outras porque os genes que são ativados numas células e noutras em determinadas circunstâncias são diferentes. Os mecanismos de regulação têm a ver com que proteínas é que existem e é que se ligam nas zonas onde os genes estão codificados no DNA. Isto depois leva a um conjunto de redes e de modelos que são também modelados usando técnicas informáticas. Por exemplo, a simulação de células e redes de células. Aquilo que está ali é um neurónio, isto aqui é uma rede de neurónios. Isto aqui é um modelo elétrico que depois é simulado com técnicas informáticas. É um modelo elétrico, por acaso fui eu que fiz, de uma parte do cérebro na altura em que eu estava a fazer o doutoramento. E depois isto é uma simulação, que é um programa, um simulador, neste caso um simulador elétrico. Okay? Que é feito, informáticos, engenheiros eletrotécnicos, a distinção aqui trabalham juntos nesta área. Não é? Isto é uma rede de regulação genética, aquilo são determinados genes, como é que eles atuam uns com os outros, como é que atuam com o DNA. E aqui há uma relação interessante entre os mecanismos, os modelos que nós usamos e os sistemas de informação. Gostava de dar aqui um exemplo, aqui é o Extract. O Extract é um sistema de informação que nós fizemos, é realmente uma base de dados que tem todos os genes do yeast, da levedura da cerveja, cerca de 12 mil genes. É uma base de dados que foi buscar informação a uma série de sítios onde ela existia. Outra foi posta localmente. É uma colaboração entre um grupo de informática e um grupo de biologia que criou este sistema, que é usado em todo o mundo. E que, além de ser uma base de dados que tem os dados do genoma, depois tem algoritmos para detectar aquelas coisas que eu referi, por exemplo, motivos altamente conservados e uma série de outras características do genoma que não interessa aqui. Aqui tinha também um pequeno vídeo sobre isto, só para... O projeto Extract nasceu da colaboração de dois grupos, um grupo de engenharia informática e um grupo de engenharia biológica. O grupo de engenharia biológica queria perceber os mecanismos de regulação da transcrição de genes de organismos eucariotas, logo organismos superiores como o organismo como nós, como os seres humanos. É um organismo que, sendo muito simples, porque é só uma célula, responde à maior parte das agressões como os seres humanos respondem. E dessa forma, nós ao percebermos como é que os genes interagem entre si num genoma como este, podemos perceber como é que as coisas vão funcionar nos seres humanos. Additionally, it provides an adequate set of bioinformatics tools that facilitate the full exploration of the data. Presently, the database contains more than 30,990 regulatory associations between genes and transcription factors, based on more than 1,000 bibliographic references. Yeastract now includes Discoverer, a set of computational tools that can be used to identify structured mutants found to be overrepresented in the promoter regions of co-regulating genes. É uma que foi feita aqui no técnico. This system, that is instrumental in the analysis of complex transcriptional regulatory mechanisms, also provides a set of queries to search and retrieve. E é um exemplo interessante de como é que esta componente científica se liga à componente dos sistemas de informação. Existem muitas outras redes que é importante estudar e perceber, não vou aqui falar. Redes metabólicas, que têm a ver com as concentrações dos elementos dentro de uma célula. As redes de interação de proteínas, que têm a ver com a forma como as proteínas interagem dentro de uma célula. Tudo isto são sistemas que são modelados usando programas. Não é? Os chips de DNA permitem fazer uma outra coisa, que é perceber quais genes é que estão ativos dentro de uma célula, e o que eu pus aí a circular é um chip de DNA. Uma tecnologia que também vem dos circuitos integrados. Basicamente põe-se o DNA, o interior das células extraído, o RNA mensageiro, e percebe-se que genes é que estão ativos numa célula. Okay? E percebendo os genes que estão ativos numa célula, depois é possível obter informação biológica e perceber, por exemplo, como é que o cancro evolui, como é que uma série de outras doenças evoluem. As técnicas que são usadas aqui são técnicas de data mining, técnicas de machine learning, vão ouvir falar um bocadinho disso na parte de inteligência artificial, e o objetivo aqui, tipicamente, portanto, o que estão a ver ali à direita, é um agrupamento das células de acordo com os seus níveis de expressão. Okay? Portanto, tudo isto são técnicas da área da engenharia informática. A previsão de estruturas é uma outra área muito interessante, que é basicamente, dada uma sequência de aminoácidos, como é que eu percebo que máquina, como é que ela se torce.